Muito boa noite, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Hoje vamos viajar até às madrugadas. Smartphone, synchronize, Mac, rec, hypnotize, download, download, tcha 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 tcha, já te chamo, cá te espero, que eu te quero e quero bem, liga a ficha e fecha a porta, nada mais importa agora, quem vem lá, mando logo, porta fora, mãe já vou, pai já vou, que isto já sincronizou, e que música era aquela que ainda agora deu no meu, e que música era aquela que ainda agora deu. Radio acabou de dar no meu radio, e se não me engano era em stereo, ouvi eu lá no meu radio. Smart S, iOS, sai daqui, desaparece. Upgrade, upgrade, ai meu Deus, como é que eu é? Mãe já vou, pai já vou, que isto já descarregou. Hello Kitty, hello fight, fica logo louco pai. Kika, tablet, diz cassete, discoteca, diz que não quis a cassete, ainda nem rebobinou. Diz mas é que música era que ainda agora deu no meu. Diz mas é que música era que ainda agora deu. Radio acabou e o meu pai não ouviu. Quase que garanto que era em stereo, ouvi eu e o meu pai gostou. Radio acabou de dar no meu radio, e se não me engano era em stereo, ouvi eu lá no meu Estamos de regresso para mais um Conversas de Esquina e desta vez viajamos até às madrugadas porque o nosso convidado é José Candeias, uma das vozes mais queridas da Rádio Nacional e neste momento na Antena 1, onde tem um programa que faz companhia a milhares de portugueses por essas madrugadas fora. Muito obrigado por ter aceito o convite das Conversas de Esquina. A primeira pergunta que eu tenho para si é a seguinte: a palavra é o motor que ainda faz mover a rádio? Olá Ruben. Aliás, a palavra só faz sentido, a rádio só faz sentido se tiver palavra, porque desde que a rádio não começou para emitir apenas música, embora a música fosse um elemento, e é um elemento extremamente importante, mas a rádio, sendo comunicação, a rádio começou porque havia alguém do outro lado e que decidia comunicar com o objetivo que, neste caso, quereria, não é? Por isso a rádio é palavra. A rádio tem de ser palavra.
fundamentalmente tem de ser palavra. Mas porquê é que atualmente se impõe música em relação à palavra? Que tipo de estratégia que estamos a seguir para a rádio de hoje em dia? Estamos a cultivar uma cultura de playlist em vez de uma cultura de palavra? Estamos a distorcer a rádio por causa da cultura de playlist, é a minha opinião. Porque eu não sou muito ortodoxo nessas coisas. Eu acho que a rádio tem que ter música, a rádio pode ser apenas musical, agora tem que saber apresentá-la. Cada vez mais, até devido à própria evolução da sociedade, as rádios começam a ser, diria, um produto segmentado. Começa a haver rádios musicais dedicadas a determinados perfis, que eu concordo perfeitamente, só que é tudo muito relativo, porque quando uma pessoa quer ouvir rádio, geralmente quer, como se costuma dizer, rádio com gente dentro, não é? E o facto de ter gente dentro tem que ter animadores, tem que ter locutores, tem que haver palavra, porque senão é um giradiscos imenso. Por muito que eu acredito que as rádios como toca-discos têm de existir, e existem por todo o mundo, e são rádios de sucesso, não digo o contrário, na verdadeira gênese da rádio tem que haver comunicação. E comunicação é haver gente dentro. Até mesmo em termos, às vezes, musicais. Porque ou se passa apenas música e as pessoas seguem-na porque gostam do estilo que é passado, mas geralmente tem que haver sempre uma componente de diálogo. Quando eu digo de diálogo, tem que haver uma palavra. Para que as pessoas sintam que aquilo não é altamente mecanizado e que há... Ou seja, que há gente, que a rádio tem ali, digamos, um elemento que ao fim e ao cabo até ajuda a personalizar ou personificar a própria rádio. E em Portugal temos espaço para essa rádio com gente dentro? Em Portugal tem de haver espaço. É assim, temos espaço, pensa que até já houve muito mais do que agora. Faz falta em Portugal rádio de comunicação, porque hoje, por exemplo, a televisão é um meio de comunicação muito poderoso, mas também muito, muito disperso. Não nos podemos esquecer que hoje, em termos de share, de sondagens, o cabo consegue suplementar as TVs generalistas, portanto os canais generalistas, o que significa que muitas vezes as pessoas já começam não digo a ficar cansadas da televisão, mas gostariam de ter uma outra alternativa. E muita gente às vezes aborda a dizer que quando a rádio, em determinados horários, tiver um produto que as satisfaça, sai na televisão. Ou pelo menos encontram a rádio como um produto alternativo. Por isso, há espaço. Falta é gente, falta é capacidade e falta estratégia. A rádio está a perder uma oportunidade de ouro para se tornar no meio principal audiovisual em Portugal? Não. A rádio nunca será um meio de ouro nos tempos concorrentes. A rádio teve o seu, digamos, o seu tempo de ouro nos anos, para já antes de existir a televisão, ou quando a televisão não estava tão difundida. Até porque a rádio tinha a capacidade de ser muito mais imediata, a rádio permitia uma comunicação através do telefone, ou seja, a forma de comunicar e a forma de transmitir era mais simples, o que permitia à rádio ser mais rápida, mais efetiva. A televisão conseguiu isso através do poder da tecnologia. Portanto, hoje a televisão combate, digamos, essa forma imediata. Mas eu penso é que quando a rádio tiver o papel de acompanhamento da vida das pessoas, estamos a falar da rádio, daquela que eu defendo, não da outra que não desprezo, mas a rádio que eu defendo, rádio com comunicação, tem que ser uma rádio que acompanhe a vida das pessoas. Agora tem que saber fazer, porque cada vez mais as pessoas são exigentes, gostam do produto mais rápido, gostam das coisas muito mais direcionadas, e eu penso que um dos riscos, seja em rádios nacionais, seja em rádios locais, seja em rádios regionais, não interessa. Aqui interessa é para quem nós trabalhamos, o que queremos fazer e a forma como fazemos. E eu penso que muitas vezes a rádio, diria generalista, aquela que inclui comunicação, que inclui ouvintes, que inclui passatempos, que inclui música, que inclui toda uma série de faits-divers, muitas vezes o problema está na forma como se apresenta. E eu penso que é aí que muitas vezes se gera o pecado da rádio. As pessoas ou não estão preparadas, ou não sabem falar, ou muitas vezes não conseguem impor um limite a elas próprias. Falar não significa falar muito. Significa falar o importante, o essencial e o direto. Foi colocada a magia da rádio de lado em prol de um modelo de negócio? É um risco. Essa é uma pergunta inteligente.
Eu penso que tem que haver negócio. Tem que haver negócio porque estas coisas... Mas transformou-se a rádio em mais uma indústria, como tantas outras? Poderá ser. Se por acaso, vamos lá ver, se a rádio é uma rádio comercial, é uma indústria. Se a rádio gera economia, é uma indústria. Se a rádio tem publicidade, é uma indústria. Portanto, eu penso que sim. Agora, depende, é como se gera, portanto, tudo isto, não é? Lá está. O princípio básico é, uma rádio existe para servir quem, como serve e até onde é que vai servir. A partir daí, poderá ser uma indústria, porque há pessoas, há ordenados, há técnica, há despesas, e tudo isto forma uma empresa, não é? Portanto, algo que se vende, algo que se lucra, não deixa de ser uma empresa, pois claro que não. E essa estratégia economicista, essa estratégia do lucro, da despesa, da receita, está preparada para assumir a verdadeira rádio de palavras? Está preparada para mudar? Ou está tão blindada que nos tempos mais próximos não vai conseguir mudar para essa rádio mais próxima das pessoas, como falou? Vamos lá ver uma coisa. Eu penso que se uma rádio estiver mais próxima das pessoas e se for uma rádio com publicidade, talvez então tenha digamos, uma venda muito melhor. Porque a partir do momento em que há estudos de audiência que garantem que há um determinado perfil de ouvintes, se calhar os anunciantes, ao saberem que aquela rádio é escutada por aquele perfil de ouvintes, têm tendência para colocar lá os seus produtos porque sabem que eles são direcionados para o target, que muito bem entendem, não é? Por isso, lá está. Só que, vamos lá ver uma coisa, eu acho é que o problema que existe é um problema português. Portugal, ao longo dos anos, conseguiu deitar abaixo a rádio completamente, ou pelo menos roçar quase, diria, o rodapé, porque deu-se mais primazia à televisão, apostou-se, e isso, digamos, em termos paralelos, ser figura, ser vedeta, ser estrela, apenas estava ligado à televisão. Nunca esteve, ou a partir de uma determinada altura deixou de estar ligado à rádio. Não estou a falar com nenhum temor, nem tampouco com algum, digamos, com algum ressentimento. Eu acho é que quando os Buggles lançaram, na altura da MTV, Video Kill the Radio Star, foi isso mesmo que se passou. E Portugal, quase que diria, seguiu isso à regra. Expressamos a rádio em nome da imagem. Eu acho que não soubemos foi fazer rádio para que ela conseguisse ter o seu... A rádio não quer combater a televisão, vamos lá ver uma coisa. Eu acho que todos têm um local próprio. Pode combater quando um deles não consegue impor-se no terreno. E eu acho que foi isso o problema. A rádio não se conseguiu impor. A rádio até aos anos 80, a princípio dos anos 90, a rádio em Portugal era uma rádio de qualidade, era uma rádio com autores. Nós ouvíamos os programas, não porque o programa se chamava assim, mas porque tinha lá uma pessoa que era assim. E eu lembro perfeitamente que os meus programas preferidos eram porque o estilo que ali era feito correspondia àquilo que eu queria, mas principalmente porque havia um apresentador, um locutor, que é caso para dizer enchia as medidas. E eu podia dar aqui imensos nomes de colegas, de pessoas que me influenciaram profissionalmente e que, lá está, desde de passarem apenas programas musicais, mas com o seu cunho pessoal, desde terem uma música muito bem selecionada, ou seja, tudo era muito bem produzido. Era bom nós sentirmos que estávamos a ouvir programas de rock, ou programas de funk, ou programas de outro estilo musical, mas que sabíamos que estava lá uma pessoa que de vez em quando falava, enquadrava, comunicava e espevitava. Isso para mim é rádio. E porquê é que em pleno século XXI, novamente, o boom da rádio? A rádio voltou a estar na moda. Culpa das rádios ou culpa das pessoas que se voltaram a apaixonar pela rádio? Eu não sei se a rádio continua a estar na moda. Eu penso é que há muita gente a fazer rádio e se calhar confunde-se um pouco com o volume de pessoas que a fazem, diria, com o volume de sucesso que ela pode permitir. Mas a rádio, é assim, a rádio nunca vai deixar de estar na moda, se considerarmos assim. Porquê? Porque as pessoas andam de carro e a rádio é, sem dúvida nenhuma, a maior companhia de quem anda de carro. As pessoas muitas vezes estão em casa e a rádio pode ser a companhia que não distrai as pessoas.
quando eu digo não distrai, ou seja, elas têm uma companhia, mas podem simultaneamente estar a fazer outras coisas. Podem ler, podem mexer as mãos, podem trabalhar. A rádio, digamos que é aquela companhia mesmo que se adequa a muitos perfis. A televisão não. A televisão, a pessoa está a olhar ou então perde qualquer comunicação que ela lhe queira dar. Por isso, eu não diria que a rádio está na moda, eu diria que a rádio pode ter altos e baixos, dependerá da forma e dos produtos que apresenta, e se apresentar uns bons produtos, se os ouvintes do outro lado sentirem que há ali um lifestyle, que há ali um acompanhamento do ritmo de vida das pessoas, daquilo que as pessoas gostam, daquilo que as pessoas querem, daquilo que as pessoas até possam revelar através da rádio, eu penso que a rádio então estará sempre na moda porque acompanha as pessoas e as pessoas estão vivas e a rádio viva estará. E a rádio hoje também consegue criar vedetas. Também há esse mecanismo que antigamente só pertencia à televisão, como estávamos agora aqui há pouco a conversar. A rádio também tem essa capacidade de continuar a produzir vedetas durante os próximos anos. Também pode ter sido por aí esse tal suposto crescimento que a rádio tem tido. Essa é uma pergunta que eu tenho, não digo relutância em responder, mas tenho uma pequena dificuldade porque não quero ser mal interpretado. Eu acho que a rádio neste momento já não vai criar vedetas. Não vai criar vedetas porque ou aparecem aqueles que já estão na rádio há algum tempo e que de repente aparecem com um programa e desempenham, portanto, uma determinada função, ou na verdade aparece alguém que de repente também possa fazer um programa e possa criar sucesso. Mas eu penso que é difícil. Porque a rádio, enquanto que a televisão é muito mais imediata, ou seja, um programa de televisão tem que dar resultado passado um mês, se tanto. A rádio não. O resultado da rádio só se vê às vezes passado 1 ano ou 2. Portanto, a penetração na rádio é completamente diferente da televisão. Portanto, quando estamos a falar em 2 anos, criar vedetas, não é assim tão fácil, não é? Eu acho que ou se vem de trás e as pessoas já conhecem, ou pelo nome, ou pelo o seu trabalho, por toda uma série de fatores, mas principalmente pelo trabalho e depois associando o nome, penso que isso, ou virá de trás para a frente, vai ser um bocado difícil. Porquê? Porque lá está, grande parte das pessoas que hoje entram na rádio, muitas vezes ou não têm a noção do que é rádio, ou fazem rádio muitas vezes para o seu umbigo, ou fazem rádio, mais fácil fazer rádio às vezes é só passar música, sem tirar-lhe o valor da boa música que possa passar, mas as vedetas, enquanto que a televisão, a vedeta vale por aquilo que apresenta e pela imagem que também tem, e logo aí se torna imediatamente, logo diria vedeta ou conhecida, a rádio tem que firmar o seu produto para que as pessoas correspondam e para que as pessoas sintam que está ali, entre aspas, um ídolo, não é? Falou em novos produtos, em novos programas. Há espaço na rádio para inovar, para apresentar conteúdos novos? A rádio vai ou pode ter essa liberdade de futuro? Já tudo se inventou. Já não consigo depreender que algo novo possa surgir. Temos que reciclar. Temos que muitas vezes adaptar. Porque temos que adaptar. Eu penso que se a rádio já tudo se fez, porque a rádio é reportagem, a rádio é som, a rádio é música, a rádio é conversa, a rádio são os entrevistados, a rádio são os entrevistadores, ou seja, a rádio é tudo aquilo que todos nós conhecemos. Agora, a magia e a diferença está no titular. E aí concordo contigo, quando tu dizes que eventualmente podem descobrir-se grandes talentos. Eu não iria para estrelas, não é? É um termo um pouco, não digo forçado, mas eu penso que ao se descobrir novos talentos, o verdadeiro talento de uma pessoa da rádio é aquela que consegue personalizar, é aquela que consegue readaptar, é aquela que, consoante... E agora com a tecnologia que permite coisas que há uns anos atrás nós éramos muito mais, diria, muito mais artistas, porque com os meios que existiam apresentávamos coisas fantásticas. Portanto, hoje não se admira muito de uma coisa estar muito bem montada, com uns bons jingles, com um bom som, porque a tecnologia facilita. Por isso, quem hoje conseguir apresentar um produto com o seu cunho pessoal, personalizado, direcionado e tendo correspondência, penso que é aí que é o truque. E é aí que a rádio evolui. É a mesma coisa de forma diferente. Mas há pessoas a fazer rádio que não gostam dela?
Eu nem coloco, nem tão pouco coloco essa pergunta, porque se eu souber que uma pessoa está a fazer rádio e que não gosta, eu acho que a primeira coisa que lhe diria era vai-te embora, porque estas coisas é tal e qual como uma vocação, e no caso da comunicação social, eu penso que para além de vocação é uma entrega muito grande, porque muitas vezes não há horários, porque muitas vezes, e porque trabalhamos a um ritmo de relógio, ao segundo, não é? Por isso tem que haver uma entrega total. Agora, ou se gosta ou se não gosta, seja na rádio, seja em qualquer outra profissão. Se eu apanho alguém que diga que não gosta de rádio, eu sou a primeira a abrir-lhe a porta e a convidá-lo para sair. Falou aí na questão do umbigo, de fazer rádio para o umbigo, era nesse sentido que eu perguntava se há pessoas que fazem rádio que não gostam dela, porque a rádio atualmente está muito mais exposta, há muitos mais meios por onde está a rádio, e essa tal criação de vedetas, estrelas que nós temos vindo a falar, e há casos concretos na Rádio Nacional. Há pessoas, há jovens que podem ir para a rádio com a ideia errada do que a rádio é, em busca da fama, quando a rádio não é nada disso? Seja aí, seja em qualquer outra profissão, Ruben. É assim, quando a pessoa quando ingressa num determinado objetivo, pondo em primeiro lugar o seu aspecto pessoal e a sua realização pessoal de uma forma distorcida, cai por terra. E no caso da comunicação social e no caso da rádio, então aí será flagrante. Porquê? Porque quem avalia são os ouvintes. Portanto, e nesta, como em todas as outras profissões, há que haver humildade. Aqui é quase aquele princípio, diria, socrático, que é eu sei que nada sei, para que se possa evoluir. E por isso, nestas circunstâncias, a pessoa tem que gostar, a pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que verificar que é um desempenho em prol dos outros. Porque se vai pensar que vai ter sucesso e fica por aí, cai de verde. E o ouvinte tem essa capacidade para avaliar a verdade do animador, do locutor? Tem. Tem porque as pessoas, é assim, as coisas evoluíram, as pessoas hoje têm uma capacidade de entender e de absorver com uma inteligência que se calhar há uns anos atrás não lhe era permitida, ou então, digamos que essa capacidade está muito mais ampla, mas as pessoas percebem quando um sorriso não é sorriso, é uma coisa de circunstância. As pessoas percebem quando um discurso não é sincero, e principalmente as pessoas percebem que aquilo não vai ao encontro delas, portanto não é bom, não gostam, desligam, mudam. Portanto, e eu penso que é bom haver exigência, porque isso traz concorrência e principalmente traz qualidade. Mas será que as rádios não subestimam um pouco o público que tem do outro lado? Subestimam? Se subestimam, logo aí o conceito está errado. Portanto, eu penso que aí eu não aplicaria rádio. Eu aí aplicaria, porque isso é perigoso, dizermos que as rádios subestimam as pessoas. Eu penso é que há determinados profissionais que eu penso que não é que subestimem os ouvintes. Eu penso é que eles se sobreestimam demasiado a eles próprios. E lá está, voltamos ao início, caem por terra. Como é que o José Candeias das Madrugadas gosta de ser adjetivado? Como um amigo? Poderá ser. Sim, poderá ser, porque, vamos lá ver, a palavra amigo e a palavra amizade têm uma grandeza mais ou menos específica. Para mim, os meus amigos são aqueles que frequentam a minha casa, que andam ao meu redor, com quem eu partilho, um pouco da minha vida, ou com quem nós partilhamos. Diria que esses são os amigos mais íntimos, não é? Mas se considerarmos que amigo e a palavra amizade poderá ser uma consequência de uma boa relação, então eu acho que os ouvintes são meus amigos e eu sou amigo deles. Primeiro porque são eles que me dão valor, depois são eles que me dão audiência, são eles que reconhecem o meu trabalho, e depois também é para eles que eu trabalho, é com eles que eu me preocupo. É o programa também e esta filosofia, esta forma que eu imprimi aos meus programas, que são programas de comunicação, embora eu já tenha feito todo o tipo de programas em todos os horários, mas diria que me especializei até porque gosto na comunicação e de falar com os ouvintes.
quando os ouço, quando os apoio, quando sinto os problemas deles, quando vou ao encontro dos seus problemas, das suas ansiedades, das suas alegrias, ao fim e ao cabo isto é um grau de amizade, mais ou menos íntimo ou não, mas de qualquer forma é um grau de amizade. E aí, se me disserem amigos de José Candeias, não me importa rigorosamente nada, para mim até é um orgulho. É o formato que lhe dá mais prazer em rádio? É um dos formatos que me dá mais prazer. A proximidade do ouvinte? É porque vem ao encontro daquilo que eu acho. Agora, pode ter ou não, por exemplo, se eu fizer um programa que não seja aquele que eu estou a fazer, em que vale por muitas chamadas telefónicas, por entrevistas, por muitos convidados que eu tenho, mas se fizer um programa em que eu também estou a servir o ouvinte, mas que apresento outros, digamos, outros ingredientes, há outros elementos, continuo a considerar que é o programa que eu gosto de fazer. Para mim, eu nunca faria rádio apenas musical. Nunca. Para mim, rádio tem que ter elementos, tem que ter conversa, tem que ter um ou outro espaço, tem que haver gente, tem que haver movimento. Seja mais conversa com os ouvintes, menos conversa com os ouvintes, tem que haver sempre comunicação. Se eu não der voz a um programa meu, então não é programa, então não é rádio. Para mim não é. É apenas, ok, é mais um conceito que eu respeito, mas que eu não gosto. Com estas madrugadas, dá para conhecer o país real? Completamente. Completamente. Aliás... Sente-se ali o verdadeiro Portugal? Sente-se, completamente. Ali sente-se o que é o país. Ali sente-se o que é o país na sua geografia, sente-se o que é o país na sua sociologia, sente-se o que é o país na sua religiosidade, na sua história, na sua pureza, nos seus defeitos. Sente-se o que é o país. Cada pessoa é um mundo. E cada pessoa representa um pensamento, uma forma de estar, uma forma de ser, uma forma de oriunda de um determinado local. Portanto, ali sente-se o país completamente. E que Portugal somos nós? Isso já leva, digamos, a uma dissertação diferente. Somos um país, como diria às vezes algumas pessoas, ou como dirão alguns amigos meus que até estrangeiros e que muitas vezes vêm aqui, dizem, nós somos um país fantástico, pequeno, mas muito diferente de zona para zona, o que nos dá uma polivalência e uma riqueza muito grande a todos os níveis, mas perdoem-me a expressão, somos parvos. Mas porquê? Porquê é que somos parvos? Somos parvos porque não conseguimos aproveitar daquilo que nós somos e aquilo que nós temos. Não damos valor ao nosso país? Não damos. A nossa autoestima arrasa muitas vezes com a nossa evolução. Somos invejosos. Somos sofredores crónicos. Por vezes somos masoquistas. E às vezes sádicos também. Ou seja, é um país que, como dizia uma velha anedota, que o anjo perguntava a Deus que país era aquele tão belo, com tantos contrastes, tudo, e Deus respondeu que povo, vais ver o povo que vou lá colocar dentro, né? Isto pode-se adaptar a qualquer realidade. Mas aqui muitas vezes... Mas já foi pior. Eu acho que as novas gerações vão tendo disso consciência. Acho que a culpa é um pouco das gerações que passaram, que não nos conseguiram dar o futuro que nós queríamos a todos os níveis. Mas também somos um país que isolou-se, tem uma herança política muito forte de 48 anos de fascismo. Isso marcou-nos muito, porque foi quando a Europa, saída de uma Segunda Guerra Mundial, arrancou com uma aceleração a todos os níveis, seja económico, seja a nível de educacional, e nós parámos. E isso foi o grande problema. Foram 50 anos que estragaram muitas gerações, e hoje ainda estamos a viver um pouco ou bastante dessa herança pesada, dessa herança forte. Mas conseguiremos dar a volta. Há que haver autoestima, orgulho, e lá está. E prazer em ser português, e prazer em trabalhar por uma causa que é a nossa. Mas sofremos desse stress pós-traumático de ditadura. Há o stress pós-traumático da guerra. Nós vivemos com esse stress atrás de nós, principalmente as gerações mais velhas, que arrasam a tal autoestima em relação a Portugal. Sim, ainda, sem dúvida. Gerações antigas, perdão a expressão, mas gerações, portanto, dos meus pais, dos nossos avós, foram gerações que muito marcadas, muito sofredoras. Não estivemos numa guerra, mas estivemos de uma fome.
fome. Fomos pessoas que, ao longo de muito tempo, vimos-nos privados dos bens essenciais e vimos privados de um grande bem que é a liberdade. E isso, quando nós estamos privados da liberdade, ceifa-nos o pensamento, ceifa-nos a nossa capacidade de agir, de ser, a nossa personalidade, por vezes. E isso não se altera numa nem em duas gerações. Isso vai com o tempo e também com muita força de vontade. E tentando conciliar isso, penso que é a magia do país. O que nos falta às vezes é um bocado de força de vontade para fazer isto trabalhar. Somos muito bons a trabalhar no estrangeiro. Por isso é que Portugal é um fenómeno às vezes curioso. É que os portugueses às vezes, como se costuma dizer, fazem lembrar determinadas espécies de animais que trabalham muito bem quando são comandadas por... Não estou a dizer que agora isso já não aconteça. Posso correr o risco de estar a ser demasiado falta-nos um elemento agregador. Exagerado. Falta-nos muito... Exatamente. Que nos faça convergir para aliás, o sentido. vê-se isso a nível da política. Falta neste momento uma grande referência política para que o país, sabendo que tem de passar sacrifícios, que estamos a passar e que não há volta a dar, falta-nos, não digo um Dom Sebastião, porque isso é horrível, mas falta-nos uma pessoa que nós nos possamos rever. Uma pessoa, ou seja, falta-nos, por exemplo, políticos sérios, políticos que não digo honestos, mas falta-nos honestidade política, falta-nos gente que saiba... ao longo do tempo, Portugal foi um país que conquistou, isto é curioso observarmos isto de uma forma até histórica e filosófica. Ao longo da nossa história, os portugueses conseguiram feitos imensos, não é? Como todos Sim. nós sabemos. Porquê? Porque havia um titular, porque havia alguém que guiava. Começa pelo Dom Afonso Henriques, que conseguiu, portanto, todo o território nacional, porque era um líder. Ou seja, o povo português tem necessidade de líder. Mas tem necessidade de líder inteligente e de um líder que saiba compreender o país. E é isso que neste momento nós temos falta. É de alguém que seja um líder, mas que não seja um líder despótico, mas seja um líder democrático. Mas mais na figura de líder ou mais numa figura paternal? Também nos falta isso. De líder. Não. De líder. Paternal, eu acho que essa questão paternal é mesmo uma herança do antigamente. Temos sempre a tendência que os outros resolvem os problemas por nós, que o Estado é que tem que resolver os nossos problemas, por isso é que muitas vezes nos falta a capacidade de sermos autónomos. E lá está, volto à questão dos portugueses quando imigram. Quando imigram, nós somos da melhor massa trabalhadora, somos os mais honestos, somos muito inteligentes, somos muito boas pessoas, e depois perguntam, a ti porquê é que não fazemos o mesmo no nosso país? Porquê? Porque quando um português imigra, por assim dizer, está subentendido ter uma liderança. A liderança que, digamos, que o resto que o controla, que é o país em si, onde ele está imigrado, não é? Digamos, é também a forma de estar num determinado país que ele também tem de se incluir. Por isso... faz falta não um pai, porque essas coisas de paternidades e isso é muito mau. Faz falta alguém que nos guie, mas que nos permita sermos autónomos, porque acho que o que faz falta muitas vezes no nosso país é darmos oportunidade às pessoas para que elas possam desenvolver e para que fundamentalmente elas possam ter não só uma autoestima, mas também um sentido crítico do seu próprio trabalho, para dizerem, eu sou bom para isto e sou mau para aquilo. E depois falta outras pessoas que dizem assim, se aquela pessoa é bom para isto, vamos investir nela. Ou seja, isto é tudo uma cadeia que, a trabalhar bem, seríamos o melhor país do mundo. E falando de futuro, o que nos trazem as gerações mais novas para este país? Que tipo de ideias? Pois, isso é uma boa pergunta. Isso gostava eu de saber, não é? Gostamos mais do nosso país? Olha, eu acho que as gerações mais novas gostam do seu país. E isso vê-se pela relutância e pela tristeza com que muitos, nesta altura, partem para outros locais do mundo. Não deixa de ser às vezes uma experiência, mas muitos, quando me dizem que têm receio que o país se mantenha como está e que a experiência que os leva a sair fora do país possa ser depois uma experiência sine die, que não sabem quando regressam, isso é preocupante.
Eu penso que as novas gerações, eu aposto muito nas novas gerações dos portugueses, porque a capacidade é muito grande, nós somos um povo muito bonito, haja que dar valor, haja que alguém que nos oriente. Mas eu aposto fortemente nas novas gerações. Espero é que elas tenham quem as guie e principalmente quem lhes permita atuar. Porque Portugal é um país que só pode, na minha opinião, até devido à sua própria geografia, já há muitos anos, e eu retive sempre isso, não me recordo quem foi o político que disse, mas que o disse com uma certa verdade, que Portugal tem de ser a Califórnia da Europa. E tem. Tem, porquê? Porque tal e qual como a Califórnia somos um país de sol, somos um país que turisticamente pode ser uma grande valia, e não estou a dizer nada que já não tenha sido dito. E por isso nós devíamos apostar fortemente nisso, fortemente no turismo de qualidade, porque a nossa geografia assim o permite. Somos um país de mar, somos um país de outros mundos, somos um país que despreza muitas vezes a sua ligação com a lusofonia, que ao fim e ao cabo é o futuro. A África vai ser um continente de futuro, estão a emergir grandes países, economicamente também isso é uma realidade. E depois somos um país de gente muito inteligente. E quem é que nos diz que Portugal não poderia ter o Silicon Valley como existe na Califórnia? Nós temos ótimos profissionais, temos ótimos estudantes, temos ótimos cientistas, ótimos pesquisadores que desenvolvem os seus trabalhos noutros sítios. Quando eu muitas vezes leio português que está na universidade nos Estados Unidos, ou Inglaterra, ou aqui ou lá, e que desenvolveu um projeto e que foi reconhecido e que foi premiado, então porquê é que os deixamos fugir? É essa, ou seja, só conseguimos apostar fortemente nos mais jovens e no nosso futuro quando não os deixarmos sair e quando a aposta e quando todos nós pagamos para que se ensine e para que se aprenda em Portugal, depois não os mandemos lá para fora. Portanto, nós temos todas as condições para ser um grande país e darmos a volta à situação, porque nós somos muito bons. E sem liderança, por onde caminha Portugal? Acho que um país que não tem liderança é um país que caminha para um determinado abismo. Não é? Aliás, E podemos vir a ter liderança no futuro? Eu acho que sim. Eu acho que a história repete-se. Há momentos mais baixos, há momentos mais altos. Eu penso que neste momento estamos a passar por uma determinada fase que, diria, batemos um pouco no fundo, mas são fases normais da história de um país, da história da vida, da história das pessoas, e tal e qual como uma pessoa que muitas vezes tem altos e baixos, o país diria que é uma pessoa global, uma pessoa com digamos, um organismo muito mais vivo, ou muito mais completo, e tal e qual como as pessoas têm altos e baixos e têm as suas depressões e às vezes curam-nas, têm que arranjar força de vontade, o país também vai lá. E, claro, de um momento para o outro poderá surgir um líder, desde que as pessoas reconheçam nele a capacidade para liderar e que ele próprio se capacite, que não só tem capacidades, mas que fazer política é entregar-se às pessoas. Ou seja, uma coisa é fazer política, outra coisa é aproveitar-se da política, que infelizmente em Portugal é o que tem acontecido. Faltando às madrugadas da Antena 1, conversar para os portugueses é como uma das necessidades fisiológicas do dia? É essa necessidade? Quer dizer, eu até iria dizer que não gosto muito que digam que o meu programa é de madrugada, porque madrugada é a partir das 2 da manhã. Não, o meu programa é de manhã. Lá está. Não, é de manhã. Porquê? Lá está outro hábito que Portugal não tem. Portugal acorda tarde. Ou então, se as pessoas acordam cedo, é porque também têm um problema que é moram longe dos locais de trabalho. Demora-se imenso tempo a chegar ao seu local de trabalho, os transportes e por aí fora. Isso é outra questão. Mas, a nível da Europa, as manhãs começam às 5 da manhã. O movimento, as pessoas começam a trabalhar muito mais cedo, há horários desfasados para que as pessoas não estejam todas no trânsito ao mesmo tempo. Uns entram às 7, outros entram às 6, outros entram às 5, outros às 8 e às 9, o que lhes permite até, em termos de familiares, sair mais cedo e estar tempo com a família, que isso é um grande problema também do nosso país. E muitos problemas começam por aí, quando a família não consegue ser a base de muita coisa. Agora, dizer de manhã que falar com os ouvintes é com uma necessidade fisiológica, podemos estar aqui a fazer um relacionamento um bocadinho perigoso. Não, eu falava da questão dos ouvintes. Se há essa necessidade de conversar. As pessoas têm sempre coisas para dizer.
Têm, e quando não têm, as pessoas vão porque sabem que eu consigo extrair delas, não digo aquilo que eu quero, mas aquilo que poderá interessar. E então é uma... Lá está. Como é que se estabelece esse grau de confiança? É com o tempo? É com o trabalho? É com o tempo. É quando as pessoas verificam que do outro lado está uma pessoa que as ouve, mas que as respeita. Está uma pessoa do outro lado que gosta de saber. E depois, lá está, isto tem a ver, nem todas as pessoas são comunicadoras. Nem todas as pessoas gostam de falar. Eu gosto de conversar, sou um ótimo conversador. Quando eu digo ótimo, porque me dá prazer estar com as pessoas amigas. Para mim um jantar é ótimo porque é uma forma de dialogar. Para mim sair com pessoas é uma forma de estar com elas. Gosto muito de conversar. E eu transponho isso para a realidade da rádio, sem impor aquelas regras que às vezes poderiam criar uma certa distância. Não, aquilo é assim, é um espaço aberto, a pessoa liga e entra nem tão pouco. Eu só sei das pessoas a idade delas, o nome delas e onde é que falam e a profissão. Do resto não sei mais nada. Agora, eu pergunto, o que é que vou falar com esta pessoa? Há qualquer coisa vai surgir. Se eu perguntar à pessoa de onde é que ela é, a partir daí podemos... Como é que é a sua zona? O que é que há por aí? Se há sempre, ou seja, há sempre um fio condutor numa conversa, seja porque a pessoa desempenha uma determinada profissão que tem as suas curiosidades, que muitas vezes as pessoas desconhecem, seja porque as pessoas estão fora do país e que às vezes têm saudades e às vezes a gente puxa mais ao sentimento, ou seja, há sempre motivos para falar e tal qual como a gente quando senta à mesa de um café e pergunta, então como é que tu estás? Olha, eu cá vou indo. Se ficamos por aí, às vezes a conversa vai dar aonde? Mas depois a gente começa a explorar, então, e como é que é? O que é que achas? Isto é uma questão de técnica. E que lições de vida é que tira do programa que faz? Aprende a viver de outra maneira, aprende a relativizar o tempo, as coisas. Aprendo, não diga viver de outra maneira, mas aprendo em determinadas circunstâncias a relativizar muita coisa. Por os depoimentos que me surgem de pessoas... Os nossos problemas ficam pequenos perante aquilo que se ouve por vezes na rádio? Eu não digo que fiquem pequenos, as pessoas têm os problemas muitas vezes ao seu nível. Eu acho é que muitas vezes ouvimos histórias que nos levam a interrogar se os problemas que às vezes nós gostamos de gerar em nós próprios fazem sentido. Quando verificamos que há pessoas que têm problemas que não foram gerados por elas próprias e que têm uma vida de sofrimento, têm uma vida de angústia e que eu procuro, quando ouço, procuro dar... Porque o programa tem que ser o programa é otimismo. O programa da manhã não há ali qualquer... Ou seja... A volta a dar é dizer às pessoas, mesmo que tenham um ligeiro problema, temos que dar a volta por cima. O ser humano, só para a morte é que não existe solução. E quando eu ouço determinadas lições de vida de pessoas de mais idade ou de menos idade, é caso para nós pensarmos duas vezes, muitas vezes, nos nossos próprios problemas. Embora eu, quando entro na rádio, tenho uma técnica, é a técnica do palhaço, no circo. É para rir... Embora às vezes a alma tenha vontade de chorar, né? Mas os problemas ficam lá fora. Mas leva histórias para casa? Fica a pensar nelas durante o dia? Sem dúvida. E às vezes até comento-as com família, com amigos, sem dúvida. Há situações marcantes da vida das pessoas que são verdadeiras lições de vida e verdadeiras grandes histórias. Claro que sim. Por isso lá está. Por isso a rádio é vida. Eu nunca poderia, peço desculpa, eu nunca poderia aliar-me de um problema desse género quando eu digo de antemão que a rádio é vida. E se eu faço parte da rádio, também faz parte da minha vida. Nunca conseguirei desligar completamente de situações, quanto mais não seja até pelo volume, pelo carinho, pela entrega que os ouvintes têm, não só à minha pessoa, como também ao meu trabalho. Isso não se pode descurar rigorosamente nada. O José Candeias da rádio é o mesmo José Candeias que vive o dia-a-dia? É, sim, claro. As únicas diferenças é que há situações privadas que obviamente a gente não revela, não é? Sim. Mas eu penso que é por essa razão, por transparecer essa pureza na rádio, exatamente, que é isso que os ouvintes entendem, é isso que dá a fidelidade e é isso que faz com que a palavra amigo, olá amigo, é isso que firma essa palavra. Porque eu não sou pessoa... Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que há toda uma série de técnicas para fazer-se rádio ou televisão, ou seja, noutra profissão qualquer. Neste caso, sendo um programa em que não tem o nome, o programa tem o meu nome. Portanto, logo aí, o cunho pessoal é muito mais forte. As pessoas sentem que eu, quando rio porque quero. Eu não sou pessoa de fazer frete e fazer favor a ninguém.
No aspecto de que, tipo, como a gente via naquelas séries americanas, levantavam um letreiro, aplauso, bata palmas, ria, chora. Não. Eu rio quando tenho de rir e lamento quando tenho de lamentar e também me zango quando tenho que zangar. Mas as pessoas conhecem-me um pouco à transparência. Eu sou aquilo que sou. É esse viver sem rede na rádio durante a manhã que faz com que o programa tenha tanto sucesso. Essa espontaneidade que se espera. É. A espontaneidade que não é trabalhada. Nada. É assim, é isto mesmo. É isto mesmo, Ruben. É isto ao ponto de a rede não existe, tanto que há ouvintes que entram em emissão e que não dizem porque querem, dizem porque é a sua forma de falar, às vezes uma asneira, às vezes um deslize, e eu aceito isso, é normal. Nem tão pouco lhes vou fazer referência, porque não confundamos o popular, o sincero, uma forma transparente de falar com, muitas vezes, a ordinarice, com uma criação. Nós apercebemos quando isso existe, não é? Então aí, claro, aí temos que impor uma regra. Mas, até nisso, eu dou uma liberdade muito grande aos ouvintes, porque a rádio é isto, quer dizer, aquele programa é isto, é as pessoas sentirem que há ali uma outra pessoa que está a falar que é igual a elas, seja eu, seja um ouvinte qualquer, não é? E principalmente há uma coisa que eu para mim acho que é das coisas mais importantes daquele programa, é que aparecem pessoas que têm 12 anos, como por exemplo e hoje apareceu, até pessoas que têm 90 anos ou quase 100, como também aparecem, todas elas são tratadas da mesma forma e principalmente mais são tratadas da mesma forma, desde do humilde mas rica pessoa que possa trabalhar no campo até ao senhor doutor juiz ou até ao mesmo político que possam entrar no programa, são todos tratados da mesma forma. Se uns têm que se elevar, elevam, se outros têm que descer, descem, mas todos ficam no mesmo perfil e todos são tratados como pessoas, porque toda a gente é pessoa. Essa espontaneidade que falta para agregar mais gente à rádio, essa pureza. Eu não diria que seja pureza, eu penso é que em determinados, e voltamos ao princípio da nossa conversa, Ruben, eu penso é que em determinados programas, em determinados perfis, se uma pessoa revelar-se aquilo que ela é, não é preciso dizer, obviamente, não preciso contar a sua vida privada, vamos lá ver, nem precisa, muitas vezes, nós também estamos aqui, ao fim e ao cabo, também é a nossa profissão, também temos que muitas vezes dar um pouco de teatro, porque isto faz parte da nossa vida, da comunicação, mas em determinados perfis, se as pessoas se reconhecerem em nós o valor que nós temos e principalmente o valor que nós somos, eu penso que isso facilita muito mais o trabalho e até o sucesso. É tal e qual como a gente quando vê determinado programa e diz assim, eu quero ver aquele programa porque aquela pessoa entrevista muito bem. Aquela pessoa quer ver aquele programa porque aquela pessoa tem uma sensibilidade muito grande para chegar ali. Ou seja, são características pessoais da pessoa, não é? Portanto, se as características pessoais das pessoas se elevarem ao ponto de permitirem um bom trabalho e de permitirem que do outro lado as pessoas aceitem, isso digamos que é meio caminho andado, é o grande truque, sem ser truque. A magia da rádio pertence ao locutor, ao animador, pertence ao José Candeias, pertence a outro animador que esteja no ar. Essa magia é feita por quem está deste lado? É, sem dúvida. Nós é que damos a definição de magia à rádio? Sim. É porque lá está, porque se a rádio tiver uma pessoa lá dentro, a magia da rádio é a pessoa que comunica, tu podes abrir o microfone e dizer o maior disparate, tu podes abrir o microfone e criar, digamos, um problema. Portanto, a rádio é a pessoa que lá está dentro, é a pessoa que comunica, é a pessoa que permite até que todos os outros elementos se integrem de uma forma coerente, de uma forma agradável. Quem está a comandar a emissão pode e deve servir os ouvintes e permitindo-lhes que eles se sintam incluídos, ou seja, ao fim e ao cabo nós estamos a entrar na casa de uma pessoa, ou estamos a entrar no mundo da própria pessoa, mas o nosso trabalho vai permitir que essa pessoa, por muito que seja uma difusão, que possa haver, digamos, o feedback, que é a pessoa ser fiel, é a pessoa sentir-se bem, e às vezes quando a gente pede, a pessoa também colaborar. Portanto, ao fim e ao cabo isto é de cá para lá, mas também agradecemos seja lá para cá através da correspondência e de tudo ao trabalho que nós fazemos. Eu penso que a magia não é complicado, é muito simples, é só sabermos
lidar com as coisas. Estas manhãs, esta proximidade de José Candeias tem prazo de validade? Em termos de programa? Sim. Não sei. É algo que também vai ao sabor do vento? Não sei, exato. Para já é assim, olha, eu este horário já o faço há muitos anos. Começou na Rádio Renascença e começou, digamos, quase por uma teimosia. E pronto, e deu resultado, porque foi o primeiro grande programa da manhã. E se de antes acordávamos mais tarde, porque de antes o prime time era a partir das 7, hoje o prime time já é muito discutível. Eu considero que é a partir das 6 e perdoem-me a sinceridade, e com o caso do meu programa acho que é a partir das 5, até porque o meu programa é às 5 da manhã portanto aqui na Europa, mas é à meia-noite nos Estados Unidos, e é à 1 da tarde em Timor, e é às 2 da tarde na Austrália, porque o programa não só está em todo o território, portanto nas ilhas, mas também para todo o mundo. E o que leva é que começou na Renascença, passou pelo Rádio Clube Português, agora estou na Antena 1, digamos que é uma imagem de marca, e é a TV Saúde, e até, obviamente, a direção e a própria RTP o querer. Portanto, isto é um trabalho de ambas as partes. O meu, porque sou eu que o desempenho, a outra parte, porque é a outra parte que o deseja. Como é que José Candeias gostaria de ser recordado no futuro, daqui a muitos anos, pelos ouvintes que estiveram consigo durante todo este tempo? Que palavras é que gostaria de ouvir? De quem o ouve? Isto é assim, isso é um pouco... Eu acho que o melhor é se as pessoas se recordarem, sem qualquer adjetivo, se apenas recordarem o José Candeias, aquele locutor, para mim já é a realização. Porquê? Porque a minha paixão é a rádio. Eu comecei a fazer rádio muito cedo, sempre foi uma entrega total, ao ponto de colocar de parte outras situações. Portanto, se as pessoas me recordarem como José Candeias, aquele locutor, para mim chega, porque aquele locutor acho que já traz tudo incluído. A paixão pela rádio não se explica, sente-se? Como qualquer outra paixão. Sente-se. Há pouco de racional na paixão pela rádio? Eu penso que sim e penso que não. Tem que, como tudo, ou seja, as paixões muitas vezes também têm que ser têm que dar lugar um pouco ao irracional, não é? Porque muitas vezes é isso que nos permite ter aquelas ideias que às vezes a gente nem sabe, pá, esta ideia, mas depois tem que ser uma paixão controlada para que saibamos cumprir com as ideias e para que se verifique que é uma paixão que não fica apenas por nós. Portanto, lá está. É um risco de sermos apaixonados por uma coisa, termos paixão por essa coisa, mas sabermos que a nossa paixão é desfrutada por milhares de pessoas com quem nós temos que partilhar a nossa paixão. Tem que haver uma certa racionalidade no meio disso tudo. Então tem que ser uma paixão controlada. O problema é quando as pessoas se apaixonam demasiado pela rádio e esquecem dos outros que lá estão. Voltamos ao início da conversa. Trabalham para o umbigo. Não podemos ser egoístas. Lá Exatamente. Faltam 5 minutinhos para terminarmos a entrevista de hoje do Conversas de Esquina. O que é o bichinho da rádio? É essa paixão ou é algo mais? Não. O bicho da rádio é aquilo que nos faz prender uma causa, que faz com que nós gostemos, com que nós aprofundemos, porque ter a paixão pela rádio, lá está, é igual a ter uma paixão por outra profissão qualquer. E se noutra profissão qualquer nos exige que nós nos adaptemos, que nós nos reciclemos, que nós nos informemos, ou seja, que vamos evoluindo, a rádio é a mesma coisa. Portanto, desperta em nós o bicho, mas já vi cair muitas pessoas que diziam que gostavam imenso de rádio, mas que depois não sabiam cumprir. Como também já vi pessoas que pensavam que não gostavam de rádio, mas eram pessoas tão interessadas na comunicação, que às vezes a única dificuldade que elas sentiam era em falar. Mas lá está, trabalhar em rádio não significa apenas ser locutor. Trabalhar em rádio significa, por exemplo, ser um ótimo produtor, significa ser um ótimo repórter, significa ser um ótimo investigador. Portanto, a rádio, ou a comunicação social, tem toda uma série de valências e de sinergias que dependerá de cada um como quer desempenhar, o que é que mais o apaixona, e não se deixar iludir por aquelas paixões momentâneas que é, ok, mas para mim o bonito é falar na rádio porque vou ser conhecido. Aí cai. O que é que significa para si, os seus ouvintes? O meu mundo.
Sem dúvida, o meu motivo. Se eles não existissem, eu não estava cá. Se eles não existissem, eu não trabalhava. Eles são o principal motivo do meu trabalho. Pela paixão de estar acesa. Exatamente, principalmente isso. Senão não havia rádio. Isto de rádio, para mim próprio, é eu frente ao espelho quando tinha 5 anos, quando queria treinar. Quem é que é o José Candeias? Uma pessoa normal, uma pessoa que se gosta de divertir, uma pessoa que gosta de viajar, uma pessoa que gosta de ler, uma pessoa que gosta de animais, gosta de natureza, gosta de mar, gosta de dançar, gosta do seu país, gosta de fotografia, gosta de viver. A maior paixão é a rádio? É aquela que leva da vida? É uma das grandes paixões. É uma das grandes paixões. As outras são aquelas que fazem parte da nossa vida pessoal, as pessoas que nos estão mais próximas, mas diria que a rádio é aquela grande paixão, porque é aquela que nos afirmou como profissionais, que nos ajudou a afirmar como pessoas e que, ao fim e ao cabo, não nos podemos esquecer disso, que nos ajudou até a afirmar perante um público que nos estima. Portanto, é, sem dúvida, uma grande paixão. E com esta mensagem de paixão pela rádio que terminamos mais um Conversas de Esquina. Foi um programa fantástico a falar sobre rádio com José Candeias. Mais uma vez, o meu obrigado por este bocadinho, por esta hora de conversa. Voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Smartphone, synchronize, Mac, rec, hypnotize, download, cha-cha-cha-cha, já te chamo, cá te espero, que eu te quero e quero bem, liga a ficha e fecha a porta, nada mais importa agora, quem vem lá, mando logo, porta fora, mãe já vou, pai já vou, que isto já sincronizou, e que música era aquela que ainda agora deu no meu, e que música era aquela que ainda agora deu. Radio acabou de dar no meu radio, e se não me engano era em stereo, ouvi eu lá no meu radio. Smart S, iOS, sai daqui, desaparece. Upgrade, ai meu Deus, como é que eu hei? Mãe já vou, pai já vou, que isto já descarregou. Hello Kitty, hello Fight, fica logo louco pai. Kiki, a tablet, diz cassete, discoteca, diz que não quis a cassete, ainda nem rebobinou. Diz mas é que música era que ainda agora deu no meu. Diz mas é que música era que ainda agora deu.